Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos chegando com mais um programa Sala de Visita para você. Gostaria de agradecer a audiência e o carinho que temos recebido. Muito obrigada mesmo. O Sala de Visita é feito para você que gosta de novidades e de um bom conteúdo. Fique agora com os destaques do programa de hoje. Em Santo André, uma associação que dá apoio e autoajuda no tratamento contra o câncer de mama. Associação Viva Melhor. Diretora do Procon de Santo André vem ao Sala de Visita e fala dos principais cuidados na hora de ir às compras. Dermatologista fala de causas e efeitos, mitos e verdades e receitas e cuidados necessários para ter uma pele bonita e bem cuidada. As últimas notícias e comentários da região, do Brasil e do mundo no SV News. E mais os quadros Estratégias para o Sucesso, com Vinícius Guarnieri, e Visão Pública, com Sandra Conceição. O Sala de Visita já está no ar. E aqui no Sala de Visita nós vamos falar de rosa, muito rosa no mês de outubro. Você já deve ter ouvido falar que outubro é um mês rosa. Por quê? Nós trabalhamos o mês inteiro a campanha contra o câncer de mama. Não é isso mesmo, Vera? Exatamente. Boa noite, Silene. tudo bem? Noite. Tudo bem, graças a Deus. A Vera Emília Teruel é presidente da Associação Viva Melhor, que fica aqui na cidade de Santo André. Vera, como a Associação Viva Melhor surgiu? Olha, surgiu de uma necessidade própria. Eu e uma amiga tivemos câncer de mama e resolvemos então fundar a associação para a gente dar apoio às mulheres que passam pelo problema. A Terezinha até uma história muito interessante, eu vou resumi-la bem assim, contar bem rapidamente para vocês terem uma ideia. Eu e a Terezinha fomos amigas durante muitos anos. Casamos quase na mesma época, os filhos nasceram quase na mesma época, e a gente teve uma amizade assim, dos filhos brincarem juntos e tal. Depois nós perdemos o contato, não sei porquê, coisas do acaso. E fiquei 15 anos sem ter notícias da Terezinha. E vice-versa, mandava cartão de Natal, ela não me respondia, mas enfim, não sei o que estava acontecendo com ela, então a gente ficou assim, sem ter notícias. Um belo dia, o meu filho perguntou dela: mãe, a Terezinha? Eu falei: olha, não sei, nunca mais vi, nunca mais soube. Por que você não liga para ela? E eu fiquei aquilo na minha cabeça, martelando, falando: nossa, é mesmo a Terezinha. E liguei, o marido atendeu, aí depois ela veio falar comigo, nós conversamos. E ela não sabia que eu tinha tido um câncer de mama, que na época desse nosso reencontro, eu já tinha tido um câncer de mama há 10 anos. E ela estava passando pelo mesmo problema. E marcamos um encontro, né? Nossa, foi a coisa mais sensacional, assim, que aconteceu. E nesse nosso reencontro, a gente ficou, assim, muito feliz, se abraçou demais. E descobrimos que eu tinha tido a doença, ela estava passando. E aí, nessa conversa, né, de falar, de trocar ideia, trocar experiência, eu contando para ela que eu já tinha 10 anos de cirurgia, estava super bem, surgiu, vamos, e aí? E se a gente fizer alguma coisa pelas mulheres que estão passando pelo problema? E assim, sempre foi essa a minha vontade, mas não sabia como começar, com quem, não sabia nada, né? E então surgiu, nós tínhamos, na verdade, o mesmo objetivo. E juntamos as ideias e fundamos a associação. Uhum. E quais os outros serviços prestados pela associação? Nós, assim, além do nosso apoio, né, psicológico e a nossa troca de experiência, que para nós, assim, a mulher chega de uma forma muito abalada e vê que nós passamos e estamos bem, né? Nós estamos ali para mostrar para ela. Tem uma referência, né? Que é uma referência. Com ela ela também pode superar todo esse problema. Pode chegar aonde nós estamos, sim, né? E nós fazemos doação de prótese, que é uma prótese que vai dentro de um sutiã, né? Uma prótese feita de polipropileno. Você trouxe algumas, né, pra gente? Vamos mostrar então para o pessoal poder acompanhar.
Essa prótese aqui, né? É uma prótese que ela, quando a mulher faz a mastectomia, ela substitui a mama que foi retirada por essa prótese. É o peso da mama que foi retirada, né? Então, nós temos, essa aqui é a número 42, nós temos desde o 38 até o 52. Então, essa prótese é feita de acordo com o peso. Porque, assim, isso aqui é tudo controlado pela Oncocentro. A gente foi lá aprender, inclusive um grupo de mulheres do Rotary, na época, que passou para nós, né, como seria feita. Só que a gente foi fazendo algumas adaptações, né? O tecido, a gente adaptou um outro, a modelagem, a gente mudou um pouquinho também. E a gente foi chegando aonde teria que chegar. Porque agora ela é uma prótese, assim, muito, muito bem aceita. E essa prótese, ela é colocada dentro de um sutiã que uma firma desenvolveu para nós, né? É um sutiã próprio, que a prótese, ele tem aqui, olha, 2 aberturas. Então, ela é colocada aqui, né, dentro. Então, fica assim, muito perfeito. Eu posso fazer a propaganda porque eu uso, né? Com certeza. Então, a prótese fica assim, colocada dentro do sutiã. Não dá para perceber, tá? É uma coisa, assim, bastante confortável. E a mulher aceita, assim, é muito, muito bem aceita a nossa prótese. Além da prótese, desse material, da prótese do sutiã que nós temos uma prótese também ela é feita com tecido de manta acrílica. Ela é bem levinha. Essa prótese, ela é doada para a mulher quando ela ainda está no hospital. Então, ela faz a cirurgia num dia, no outro dia nós estamos lá, levando essa prótese para ela, para que quando ela sair de lá, ela não se sinta tão vazia. Então, ela coloca por dentro, prende com alfinetinho e usa essa prótese até que ela possa usar a nossa com a outra, né, que já tem o peso. Então, essa prótese, assim, ela é usada durante o tempo que a mulher está com o dreno, com os pontos. A partir do momento que ela retira o dreno e os pontos, ela vai até nós e pega aquela outra que já tem o peso. Isso é indicado pelos médicos, tá? Porque a mulher não pode ficar sem o peso por causa do problema de coluna. Se ela fica sem o peso da mama, que foi retirada, ela começa a ter problema de coluna, dor no pescoço, o braço. Então, compromete realmente o lado que foi operado. Então, é necessário que ela use essa prótese. E também fazemos empréstimos de peruca para as mulheres que fazem a quimioterapia. Ela vem até nós, muitas vezes, né? Lógico, ela está fazendo a quimio, ela chega até nós, carequinha, com lencinho na cabeça, muito debilitada, com a autoestima muito baixa, muito triste, chorosa, né? Mas ela sai de lá de uma forma, assim, totalmente diferente. Nós temos umas peruquinhas muito bonitinhas, normalmente da cor do cabelo dela, um corte moderno. Aí nós temos uma voluntária lá que coloca a prótese, põe a peruca, faz uma maquiagem nela e ela já sai de lá uma outra pessoa. E além do apoio psicológico, né, que é muito importante, você trabalha a estética. Exatamente. Para que a pessoa, porque ela já está se sentindo mutilada, imagino. Isso. Né? E dali para frente, assim, ela muda. Muda, né? muda. Você faz uma massagem no ego, um carinhozinho, e aí ela dá um up, né? Levanta bastante a autoestima dela. Tanto é que tem até um caso que aconteceu agora há pouco tempo, uma senhora chegou lá com o braço na tipóia. Aí a nossa voluntária que faz essa parte do atendimento falou para ela assim, nossa, aconteceu alguma coisa com seu braço? Ela falou assim, não é, sabe, aqui eu estou sem a mama e eu tenho vergonha, então eu ponho o braço na tipóia para não aparecer que está faltando a mama. Porque além acho que do subconsciente ficar nessa cobrança, falta uma parte de mim, o outro está olhando, mesmo que não esteja prestando atenção, você aqui no subconsciente acusa, né? Acusa. A pessoa, eu imagino, porque é uma situação extremamente delicada, né? É delicada. Quer dizer assim, a gente sabe que todas as doenças são complicadas, que todos os tipos de câncer são complicados, mas a mama é um órgão diferente para a mulher, não é? É assim, é um órgão da sexualidade, da amamentação, sabe? Hoje em dia também a brasileira, assim, ela valoriza muito, né? Mama, coloca silicone, aquela coisa toda. Então, é difícil, né? Mexe muito com a vaidade, mexe muito com a vaidade. Mexe muito mesmo. Mas agora nós vamos para um quadro
chamado que você já conhece, né? Estratégias para o Sucesso com Vinícius Guarnieri. Boa noite, pessoal. Em nossas Estratégias para o Sucesso de hoje, falaremos de um grande inimigo seu, o medo. Dr. Celso Campos, um grande amigo, me contou uma história que aconteceu com ele. Ele gostava de caçar e muitas vezes ia para a África, contratava alguém para carregar as armas e mostrar o lugar, os ambientes, enfim, que pedaço da selva eles iriam explorar. Determinada noite, colocaram as armas no lugar, acenderam a fogueira, como de costume, e dormiram. Quando foi pela manhã, Dr. Celso Campos acordou, viu que as armas estavam todas ali e a pessoa não estava. A fogueira terminando de queimar. Quando ele viu aquele homem sair de dentro da selva, a primeira coisa que ele perguntou: escuta, você me deixa aqui sozinho? E o homem respondeu: não, as armas ficaram com o senhor, eu fui sem armas. Não, mas não é por isso. Exatamente, você não tem medo de entrar nessa selva, no meio da noite, sem as armas? E ele respondeu com muita serenidade: o medo não diminui o perigo. Essa é a grande lição. Do que você tem medo hoje? Sabia que um dos maiores medos da humanidade não é de saltar de paraquedas, este é o segundo. O primeiro é de falar em público, de se expor. Todos nós temos algum medo dentro do coração. E a sociedade, o mercado, as empresas exigem que nós nos exponhamos, que nós possamos realizar o que há de melhor. E você que está procurando uma oportunidade no mercado, tem medo de se expor, medo de tentar, medo de arriscar? Olha, não é o caminho. Vamos pensar hoje que o primeiro passo a dar, a primeira coisa a fazer, é você terminar com esse medo, arriscar mais. Olhe para frente, pense o que quer, vá para o mercado, porque todas as pessoas têm um pouco desse medo e você tem que vencer. O maior concorrente que as empresas têm não é a outra empresa, é a própria incompetência, o próprio medo. E o maior concorrente que você tem não é o outro que vai tomar o seu lugar, é você mesmo que pode perdê-lo, simplesmente por medo. Boa sorte, vá em frente, sem medo, arrisque-se. Até a próxima. Vera, nesse mês de outubro nós tivemos também a caminhada, né? Como é que foi a caminhada? Qual o resultado? Você acha que superou o número do ano passado, não? Superou o número do ano passado. Foi um sucesso a nossa caminhada, graças a Deus. A expectativa foi... Bom, assim, lógico que a gente sempre espera um tanto de pessoas e claro, acaba aparecendo um determinado número. Mas nós tivemos uma participação de umas 700 pessoas na caminhada. Agora, você tem ideia se o número de mulheres com câncer de mama tem aumentado aqui na nossa região ou tem diminuído? Olha, a estatística é aumentado mesmo, né? Mesmo a estatística pelo INCA... Você não tem um número real? Eu não tenho um número exato aqui, mas assim, o INCA é bem preciso, eu acredito, porque né, a pesquisa deles é muito bem aceita e é uma coisa assim bastante rigorosa. Então, o número de câncer de mama cresce, né? Todo ano. Eles colocam a estatística, você fica assim muito assustada, porque cresce o número de câncer de mama, de mulheres com câncer. E a idade abaixa, né? Está reduzindo muito a idade das mulheres com câncer, né? Eu vou fazer agora em dezembro 22 anos de cirurgia. Então, a ordem do dia, toque-se, que é mais fácil, né? Isso. Para a gente não ter problema. Eu gostaria que você deixasse o contato da Viva Melhor para a gente, para a telespectadora de sala de visita. Eu tenho certeza que tem dúvidas. Quem não conhece, passou a conhecer o Viva Melhor agora. Volto a dizer, é uma entidade extremamente séria e que pode ajudar muito você. Vera, qual o site do Viva Melhor? www.grupovivamelhor.org.br. Telefone para contato? Tem? 4433-3053, Rua 1º de Maio, 133, terceiro andar. É o prédio da Secretaria da Saúde, é um prédio onde faz o cartãozinho do SUS, né? Então é um prédio bastante conhecido, nós estamos lá.
Mesmo que você não esteja passando pela doença, que você não conheça ninguém, venha ser voluntária nossa. Nós precisamos sempre de voluntárias e também, assim, vá conhecer o nosso trabalho. Participe lá com a gente de quarta-feira, é um grupo muito alegre, são mulheres que estão lá mostrando que elas estão super bem e é um grupo muito para cima, com uma autoestima muito elevada. Muito obrigada, Vera. Olha, sucesso para vocês. Parabéns mesmo, viu, pelo Outubro Rosa da nossa região, porque foi único, só Santo André. Na verdade, teve todo um prédio, né, colorido, com a cor rosa, demonstrando aí que existe interesse em cuidar da saúde, principalmente uma doença tão séria que afeta a saúde, afeta o psicológico, a vaidade, o ser humano como um todo. Então, vai uma dica, procure Viva Melhor e informe-se enquanto há tempo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Hoje, Rafa vai realizar a sua primeira compra pela internet. Ele e Pedro estão pesquisando os games do momento. Pedro lembra de ter achado na web uma loja de games super baratos e fala para Rafa acessar. Orientado pelo pai, Rafa diz que não, pois essas lojas com ofertas mirabolantes muitas vezes são um golpe. Rafa explica que para fazer uma primeira compra legal na internet é preciso buscar lojas conhecidas, verificar todas as informações, inclusive se faz troca, se tem garantia e nota fiscal, e ainda oferecer segurança para proteger o número do cartão de crédito. Dias depois, pratique a compra consciente. Tenha uma compra online legal e bem-sucedida. Dissemine esta ideia. Veja no NET Cidade. Mais que um programa de variedades, Sala de Visita é um convite à informação, debate e ao entretenimento. Através de um formato inovador, com convidados especiais e matérias exclusivas. Programa Sala de Visita, terça, 9 da noite. Rodas exclusivas. Estrutura compacta e reforçada. Grande manobrabilidade. Visibilidade total. Motor elétrico. Extremamente silencioso. O veículo mais usado por quem sobrevive a acidentes graves de carro e principalmente moto. Fuja dele, não corra. Convidamos você a interagir com o maravilhoso mundo da decoração e do design. O que há de mais novo, bonito e sensitivo. Porque sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Bem-vindos à sua casa. A nossa casa Fortaleza. Casa Fortaleza. E de volta com o Sala de Visita. Estamos, assim, próximos às festas de fim de ano, né? Dezembro, Natal, Ano Novo, férias, e aí aquela loucura de compras. Mas será que realmente sabemos quais são os nossos direitos enquanto consumidor? E para falar desse tema, estamos recebendo aqui a Ana Paula Moraes Sachek, diretora do PROCON da cidade de Santo André. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Silene, boa noite a todos os ouvintes. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Essa é uma fase deliciosa, assim, de compras, né? Mas e os nossos direitos, né? É verdade, a gente sabe que hoje, né, com essa economia aquecida da forma como está, nós temos aí para o consumidor algumas orientações, algumas dicas importantes para que ele saiba comprar com critério, comprar bem, porque uma compra bem feita só tem a dar prazer, porque é o estímulo pela compra, mas ela tem que ter alguns cuidados.
É verdade. Quais os principais cuidados, já que você citou os cuidados, né? Olha, nessa época de Natal, principalmente, onde a gente tem... O brasileiro, por si só, ele já é um comprador contumaz, né? Mas nessa época aquilo até acelera. Aflora, né? E não tem como, né? Não tem como. São muitos presentes, são pessoas que você quer agraciar. Então, alguns cuidados sempre são muito importantes. Principalmente tomar muito cuidado com as promoções. As promoções são muito boas, o consumidor tem que estar atento a elas, mas ele tem que perceber que às vezes tem algumas promoções travestidas ali de pegadinha. Então ele tem que prestar atenção, ele tem que pesquisar preço, ele tem que procurar realmente aquele produto que ele busca, se é aquilo que ele necessita presentear, se for um presente ou se ele estiver comprando também para uso pessoal, mas sempre muita atenção às promoções e perceber as diferenças na hora do pagamento, se o pagamento é à vista, se é a prazo, se tem algum encargo, como ele pode pagar, se ele pode pagar com cheque predatado, se ele vai pagar no cartão. Quer dizer, todas essas dicas, ele precisa estar atento para não ser pego de surpresa. E as compras via internet? As compras via internet é um pouquinho diferente, né? Porque as compras via internet, ele tem o que a lei determina de prazo de arrependimento. Então, esse prazo de arrependimento, ele é um prazo contado de 7 dias no máximo, nem mais, pode ser menos, mas não mais, da data que ele recebeu o produto. Então, quando ele recebeu o produto, ele tem até 7 dias e não é para trocar, é para devolver. Naqueles 7 dias, ele pode, inclusive, devolver que ele tem o seu dinheiro de volta. Né? É um prazo que a lei estabeleceu. Por isso que chama direito de arrependimento. Ele comprou, às vezes achou que era um produto mais bem acabado, não era tão bem acabado, que tinha determinadas especificações. Aí ele também viu a qualidade, não gostou muito e resolve devolver. Ele pode fazer isso, tá? Dentro dos 7 dias. Mas isso só para as compras feitas pela internet. E a troca é a mesma coisa da loja física, né? A troca também tem a ver com a possibilidade que o comércio ofereceu. Se ele permitir a troca, ele vai permitir trocar depois dos 7 dias, né? Trocar por outra coisa, desde que isso tenha sido acertado no momento da compra. Se ela não permitir a troca, só se o produto apresentar algum defeito é que ele vai poder trocar. Caso contrário, não. Mesmo sendo feita a compra pela internet. Então, já que estamos falando de direito do consumidor, vamos ao quadro da Visão Pública com a doutora Sandra Conceição. Boa noite. A dica de hoje é sobre a obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor no comércio varejista. Você já deve ter percebido que em alguns estabelecimentos existe uma plaquinha dizendo que o Código de Defesa do Consumidor está à disposição para a sua consulta ou até mesmo o exemplar estar exposto de forma que você visualmente verifica de imediato. E por que isso? Por uma determinação legal. Para quê? Para que seja assegurado o seu direito de consumidor de, naquele momento, havendo necessidade, a pegar o exemplar e consultar. Mas aí você, consumidor, pode estar se perguntando em casa, mas eu nunca abri um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, como que eu vou verificar o meu direito dentro, né, daquela codificação de leis? Eu digo para você o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor ele foi escrito de uma maneira muito clara, muito objetiva, de fácil entendimento, porém é claro que alguma dificuldade sempre vai existir até para que se verifique mais rapidamente em que artigo consta o seu direito pleiteado naquele momento. Então peça auxílio para o gerente da loja, para o atendente e saiba que você tem direitos, esses direitos devem ser respeitados e essa é uma grande iniciativa que faz com que os abusos, de certa forma, sejam inibidos. Essa foi a dica de hoje, boa noite e até o próximo programa. Essas dicas aqui para o consumidor, elas são bastante interessantes, né? E nas compras, quando nós falamos de internet, nessa época aqui, quais as compras mais procuradas? Ou quais os maiores problemas encontrados nessa época do ano? Olha, na verdade, o que acontece na época de Natal é que os problemas se potencializam, porque eles são os mesmos durante o ano todo, né? Mas como você tem um volume de vendas muito maior,
acaba aparecendo mais os problemas. Mas os problemas não mudam muito. Nas compras feitas pela internet, como nós havíamos conversado no bloco anterior, algumas empresas ainda relutam em devolver o produto, por incrível que pareça. Então, às vezes o consumidor ainda tem alguma dificuldade, dentro do prazo de 7 dias, ele não consegue efetuar aquela devolução. A loja cria alguns entraves, chegou a ponto até de nós termos reclamações de que o produto foi entregue com a embalagem aberta. Ora, se ele não abriu a embalagem e não manusear o produto, como é que ele vai poder ter convicção sobre aquilo que ele está comprando? É óbvio que vai ser entregue sem... o que também não precisa que o consumidor danifique toda a embalagem. Às vezes ele pode abrir, né? É bom senso para ambas as partes, tanto para o consumidor como para o fornecedor. Agora, o que a gente percebe mesmo que agrava mais, né, nessa época de final de ano é a questão das trocas, né? Porque, como nós havíamos conversado, a troca não é uma obrigação, é uma liberalidade. A empresa pode ou não trocar o produto, o comerciante pode ou não trocar. Se ele entender que pode trocar, ele tem que negociar isso no momento da venda. Negociou, ele pode trocar. Agora, a gente sabe que todo mundo vai presentear praticamente na mesma data, né? Na época do Natal. E as trocas vão acontecer sempre logo após aquela data. Não é ao longo do tempo como é durante o ano todo. E aí fica um acúmulo muito grande, às vezes a pessoa é mal atendida, então tem que ter um pouquinho de paciência. Às vezes vale a pena esperar mais um pouquinho. As lojas costumam dar um prazo de 30 dias de troca, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Então tem que ter observação para isso também, ver qual é o prazo de troca. Óbvio que o consumidor não pode usar aquele produto, ele tem que preservar a íntegra do produto, né? A sua condição de origem, porque ele vai trocar, e nada mais justo que ele mantenha o produto ali intacto, né? Intacto, sem tirar a etiqueta nem nada. E ter um pouquinho de paciência, né? Porque a gente sabe que as lojas estão cheias, todo mundo está assoberbado, todo mundo está correndo, mas acertar o presente nem sempre é fácil, né? Tomara todo mundo acertasse, mas nem sempre é tão fácil. Ainda mais que o brasileiro deixa tudo para a última hora e você vai comprando mesmo sem ter a certeza de que é aquilo que você espera, né? Exatamente. Que você procura. E às vezes compra por impulso, às vezes comprou de última hora, fala, eu só vou comprar qualquer coisa para não deixar de presentear. Acontece. Aí vai aquele presente que não agrada a ninguém, aí ele fica com aquele... Aí ele tem mais uma dor de cabeça, dizer, não agradou. Pois é, ele tem ali na verdade, quase que um mico, né? E tem mais um problema agora, acaba né? tendo 2, ele tinha um só e arrumou mais um, né? Descontentar a pessoa a quem ele presenteou. Então não adianta comprar por impulso, tem que ter um pouquinho de paciência, tem que procurar obter todas as informações antes da compra, porque é isso que movimenta o comércio. Quer dizer, se o consumidor ele vai presentear alguém, ele já sabe que ele pode errar o tamanho, ele pode errar a cor, né? Ele pode errar o próprio produto. Às vezes a pessoa queria uma coisa, ele presenteou com outra, né? Sapatos também você tem, brinquedos também você tem, cada um tem uma questão específica. E aí ele precisa ter esse compromisso antes, que aquela loja vai permitir a troca, vai dar um prazo maior de troca, que ele não precisa sair correndo logo na primeira semana para trocar, que ele tem mais calma. E também ele não vai ter a mercadoria. Esse é um dos problemas que potencializa na época do Natal. Você até quer trocar, a loja até permite, mas acabou, ela vendeu tudo, ela não tem para oferecer. Então, uma compra feita por impulso nesse momento requer alguns cuidados. Ana, então assim, eu gostaria que você desse umas dicas agora para o pessoal, principalmente, né, que vai aproveitar as compras aí do final do ano, dicas básicas, como pagamento, como adquirir, enfim, antes da gente encerrar o nosso bloco. Olha, é muito importante que a primeira coisa para o consumidor é que ele pesquise. Hoje a gente sabe que tem uma variação de preço muito grande, mas não é só o preço, é o preço e a qualidade. E aquilo que eu disse também, em relação à embalagem, né? Porque às vezes no Natal isso pesa. Às vezes no dia a dia, se você vai comprar para você mesmo, fala, quer na caixa, quer na sacola? Mas no volume não. Não quer, você decide. Agora, num presente, tem tudo. Às vezes a embalagem sai mais cara que o próprio presente, né? Então ele tem que pesquisar. Ele tem que pesquisar, verificar o preço, verificar as condições da compra, se aquela compra é à vista, se ela é a prazo, se aceita cartão, se ele vai pagar com cheque, se ele for pagar com cheque, se pode ser cheque pré-datado, se for pré-datado, que ele anote na nota fiscal aqueles cheques, porque o cheque pré-datado, embora legalmente ele não exista, né, o direito também se vale dos usos e costumes. Então, para nós, na nossa economia hoje, o cheque pré-datado é uma prática aceitável, inclusive judicialmente, mas desde que ele
né, anote direitinho e firme esse compromisso de fazer o pagamento através de cheque pré-datado. Se tiver juros, ele verificar a taxa de juros, quanto ele paga de juros, se não compensa para ele pagar à vista, que desconto ele está fornecendo à vista. Tudo isso ele tem que saber no momento da compra. E é importante também que o consumidor compare os produtos, né, o mesmo produto, porque você tem um brinquedo, por exemplo, você tem uma variação de preços muito grande. Só que você vai pegar lá vou dar um exemplo aqui, vou citar um nome, mas, né, porque de domínio público, uma Barbie. Tem várias bonecas iguais à Barbie, mas a Barbie é a Barbie, né? Se você for pegar N bonecas parecidas, vão ter até de preço muito, mas não é a mesma Barbie, boneca. Não é original. Exatamente. Pode até ser, mas é um outro nome. Vai chamar, sei lá, a Patrícia, a Débora, não sei. Mas não é a Barbie. Mas não é a Barbie. É. A Barbie é a Barbie. Não tem o selinho da Barbie. Não tem. E tem que ter muito cuidado. O brinquedo também é algo que eles têm que ter uma preocupação, evitar de todas as formas, até pela ilegalidade e principalmente por questões de segurança, a compra de produto pirata, brinquedo, porque o brinquedo você está falando de risco para a criança. Então, a adequação de faixa etária é muito importante. Aquele brinquedo, tem uma criança de 5 anos, não adianta eu dar um brinquedo para criança de 10. Além de ser perigoso para ela, ela não vai brincar. Sim. Então, verificar as etiquetas, verificar se tem o selo do Inmetro, adequar a faixa etária, comparar o preço do produto, o mesmo produto, né? Não produtos semelhantes. Pirataria, sob nenhuma hipótese, porque o barato que sai caro. A questão da garantia também é muito importante para eletroeletrônico, que ele tem que verificar que garantia, em que condições. Hoje você tem a garantia estendida, mas a garantia estendida tem um custo, então se ele quer suportar aquele custo, não quer... Quer dizer, são muitas dicas, né? A gente poderia ficar aqui falando um bloco inteiro só sobre dicas, mas essencialmente a base vamos dizer, da tranquilidade para o consumidor é ele procurar fazer uma pesquisa e ele comparar aquilo que ele está de fato procurando nos outros estabelecimentos para ele ter a certeza. Ele vai comprar, mas ele vai comprar ali porque aquilo atendeu aquilo que ele esperava. Essa é a síntese que a gente poderia orientar os consumidores. E sempre procurar a loja. Os saques é importante que ele entre em contato, que ele faça as ligações, ele teve qualquer dúvida, ele procura a loja, procura o fabricante. Essa atenção ela tem que ser dada para o consumidor. Não é só a venda, é a venda e o pós-venda. E não deu nada certo, infelizmente ele fez uma má compra, vá ao PROCON. O PROCON está lá para isso, para atender as pessoas na busca da solução dos problemas. Então vamos lá, Ana. Precisamos do site do PROCON e de um contato daqui de Santo André, né? O site do PROCON é acessado através do endereço eletrônico da Prefeitura, né? Então www.santoandré.sp.gov.br e lá no cantinho você tem o ícone do PROCON. Você clica lá, você vai ter os horários de atendimento, as formas, o endereço, Rua Arnaldo 49, é o endereço do PROCON aqui de Santo André, e todas as informações que são necessárias, inclusive algumas dicas. E hoje, né, se você me permitir falar no seu programa, porque vai até o finalzinho de dezembro, a abertura da campanha Selo Amigo do Consumidor, que é exatamente para favorecer esses lojistas que são bons prestadores de serviço. Santo André está pela primeira vez instituindo essa campanha no município. Então, aqueles lojistas que atenderem bem, o ano que vem vão ser premiados com uma condecoração para que o consumidor saiba, olha, esse aqui atende direitinho, esse aqui não atende. É um selo de qualidade, né? Ele é um pouquinho diferente do selo de qualidade, ele é muito mais um selo de responsabilidade. Fala, olha, eu atendo bem, então você pode vir comprar no meu estabelecimento que você vai ser bem atendido. Que aqui você tem a garantia, né? Exatamente. Do selo. Exatamente. Muito obrigada, Ana. Bom, falamos em breve, né, do resultado das compras deste ano aqui, né? E se você tiver alguma pergunta, né, alguma dúvida, entre em contato com o PROCON, que eu acho que vale a pena, né? Nós estamos lá com as portas abertas e a nossa função é atender ao consumidor. Eu que agradeço a participação e vamos esperar que o consumidor aí, chega aquela primeira semana de janeiro, que ele vá lá só para alguma dúvida, um esclarecimento, porque senão uma quantidade de gente, é o momento que a gente mais trabalha, é a pós-venda de Natal, né? Então, antecipem as suas compras, assim você tem mais tempo para poder reclamar, não é? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Hoje, Rafa vai realizar a sua primeira compra pela internet.
Ele e Pedro estão pesquisando os games do momento. Pedro lembra de ter achado na web uma loja de games super baratos e fala para Rafa acessar. Orientado pelo pai, Rafa diz que não, pois essas lojas com ofertas mirabolantes muitas vezes são um golpe. Rafa explica que para fazer uma primeira compra legal na internet é preciso buscar lojas conhecidas, verificar todas as informações, inclusive se faz troca, se tem garantia e nota fiscal, e ainda oferecer segurança para proteger o número do cartão de crédito. Dias depois... Pratique a compra consciente. Tenha uma compra online legal e bem-sucedida. Dissemine esta ideia. Veja no Net Cidade. Mais que um programa de variedades, Sala de Visita é um convite à informação, debate e ao entretenimento. Através de um formato inovador, com convidados especiais e matérias exclusivas. Programa Sala de Visita, terça, 9 da noite. Rodas exclusivas. Estrutura compacta e reforçada. Grande manobrabilidade. Visibilidade total. Motor elétrico. Extremamente silencioso. O veículo mais usado por quem sobrevive a acidentes graves de carro e principalmente moto. Fuja dele, não corra. Convidamos você a interagir com o maravilhoso mundo da decoração e do design. O que há de mais novo, bonito e sensitivo. Porque sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Bem-vindos à sua casa. A nossa casa Fortaleza. Casa Fortaleza. Fique agora com o SV News. Mais um SV News está no ar. Vamos para as cidades. Mauá deixa 60 entidades com os cofres vazios. A Prefeitura de Mauá deixará de repassar R$1.200.000 para 60 entidades do município. Entre as que ficarão com os cofres vazios a partir do ano que vem, segundo o orçamento, está a Santa Casa, que na peça orçamentária deste ano aparece com subvenção de R$250.000. Além da Santa Casa, outras entidades deixarão de ser contempladas. É sempre assim, né? Faltou verba? Corta-se a saúde. Que tal, senhores prefeitos e vereadores, cortarem também os próprios salários e outros gastos supérfluos? Como, por exemplo, o da Frente Nacional de Prefeitos. Ou, se quer tirar dinheiro de quem faz trabalho importante na cidade, que pelo menos dê uma bela justificativa. Ainda em cidades, Câmara de Ribeirão Pires quer orçamento maior. A Câmara de Ribeirão Pires estuda emenda ao orçamento da Prefeitura de 2011 para aumentar a verba para manutenção do Legislativo em R$600.000. A intenção, que não prosperou no ano passado, será levada para o prefeito Clóvis Volpi nos próximos dias. Segundo Volpi, os vereadores ainda não trataram da emenda com ele. O montante iria para o reajuste salarial dos funcionários, acompanhando o possível aumento dado aos servidores da Prefeitura e para a adequação do prédio para acomodar mais 6 parlamentares a partir de 2013. Pois é. E a saúde da cidade, a educação, disso não se ouve falar. Agora, aumento de 6 parlamentares é o fim da picada, né, gente? Mas vamos para turismo. São Bernardo investe R$1.300.000 para restaurar teleférico. Após permanecer parado por 15 anos, o teleférico do Parque Estoril em São Bernardo deve voltar a funcionar em janeiro de 2011. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo investirá na restauração do equipamento instalado na década de 70. De acordo com o secretário Jefferson da Conceição,
é necessário fechar o parque para garantir a segurança dos frequentadores. A previsão de reabri-lo ficou para aproximadamente 11 de dezembro. Turismo e atrações para o lazer é sempre bom para a cidade. E agora, o esporte. Horizonte sombrio para o Santo André. À beira do abismo, o Santo André está quase com os 2 pés no rebaixamento à Série C do futebol brasileiro. A situação da equipe é, ao menos, agonizante. Caso haja um milagre ou somente uma combinação extraordinária de resultados, salva o nosso ramalhão. Alguma coisa deu errado. Que pena, né, gente? Bom, mas agora um momento para falar de moda. Esmaltes, uma fonte de cores. A Cleópatra, a rainha do Egito, gostava de pintar as unhas de vermelho escuro para seduzir seus amantes. Se ela tivesse nascido nos últimos 30 anos, talvez a sua preferência não fosse tão convicta. E quem sabe, a própria poderia demorar pelo menos alguns instantes para escolher o melhor tom que contentasse sua exacerbada vaidade. É que diretamente da época em que viveu a bela egípcia, contemporânea dos criadores de esmalte, hoje há uma grande variedade de cores e efeitos no mercado. Mas não pense que este e outros lançamentos são criados tão facilmente, não. Segundo uma diretora de marketing da empresa do setor, a inspiração para criar os tons, por exemplo, vem dos desfiles de moda nacionais e internacionais. Quem não gosta de uma mão bem feita com um belo esmalte? É isso aí. O SV News vai ficando por aqui, mas continuem com a nossa sala de visita. O verão está chegando, né? E vamos falar um pouquinho de pele. Falamos de moda, dicas de beleza para essa primavera-verão e agora os cuidados com a pele. E para falar com propriedade sobre esse tema, estamos recebendo aqui no Sala de Visita de hoje, Adriana Awada, dermatologista. Boa noite, tudo bem, Adriana? Boa noite, tudo bem. Né? É um pouquinho, a gente precisa falar da roupa, o que vai se usar, o biquíni, mas a pele é essencial, não é? É essencial. Não é isso? Eu sou suspeita para falar, mas eu acho essencial. Adriana, muita gente, apesar de não ser adolescente, ainda sofre com as acnes. Por quê? Porque muitas pessoas passam a vida inteira tendo alterações hormonais. Algumas alterações hormonais são características, são próprias da adolescência. E outras vão permanecer, por exemplo, quem tem cisto de ovário, uma mulher que tem cisto de ovário, um homem que tem excesso de oleosidade, ele pode ter excesso de testosterona, que é o hormônio masculino. Então, várias alterações hormonais acabam fazendo a pessoa sofrer com esse problema uma vida inteira. Então, o que é importante? Que você conheça o seu tipo de pele, que você saiba por que você está tendo essa oleosidade. Tem gente que acorda com um rosto muito oleoso, mas durante o dia não fica essa pele oleosa. Tem gente que acorda com o rosto bem e no final da tarde está oleoso. Então, isso tudo é importante para que o médico consiga avaliar o que é que está acontecendo, se é só um cosmético errado, se existe uma alteração hormonal por trás e, principalmente, se essa pessoa não está fazendo coisas erradas. Por exemplo, nós estamos aqui embaixo de um monte de refletores. Então, com certeza, a sua pele, com o passar do tempo, ela vai acabar ficando mais oleosa. Então, às vezes, um vício da profissão acaba levando essa pele a brilhar mais do que ela devia. Ela, para se defender, ela gera oleosidade para fazer com que a gente fique aqui. Então, você não está brilhando só porque, na verdade, essa luz está te fazendo transpirar. Você está estimulando a sua capacidade de produção de óleo. Então, isso tudo precisa ser contado para o dermatologista, porque vai ser uma forma mais fácil de eu conseguir resolver o seu problema. Ou seja, usar um pó que tire esse brilho, usar uma coisa que segure a sua oleosidade, um tônico que feche seus poros, para que você não dê força, para que essa luz, que é como o sol, nós estamos aqui como se nós estivéssemos na praia, ela está estimulando você a produzir mais óleo. Ah, tá. Chocolate. Não dá espinhas, é mito isso. É mito? É mito. Algumas pessoas realmente têm um tremendo de um azar e comem algumas comidas gordurosas e acabam piorando a oleosidade da pele. Isso não pode ser considerado verdade para todo mundo, porque não é essa a absorção.
A absorção do alimento é feita na via digestiva e não através da pele. Você não solta tudo que você come pela pele. Então, algumas pessoas acabam tendo uma reação errada e tem, não só com chocolate, mas com amendoim, com abacate, com coco. Várias coisas acabam estimulando a formação de espinhas e de oleosidade. Mas não é todo mundo. Para saber se isso é verdade ou não, para você tem que ficar 10 dias sem comer chocolate. Se for mulher, não pode ser no período pré-menstrual, porque essa época é uma época de formação de acne mesmo, porque a oleosidade aumenta. Se nesses 10 dias você ficar sem espinha nenhuma, come chocolate, vem a espinha, você entrou para o time das azaradas e não vai poder comer chocolate mesmo. Então a mulherada praticamente está liberada para comer chocolate, tá. Não é isso? Eu acho que assim, alimentar, a única coisa que eu tiro dos pacientes é refrigerante. O gás do refrigerante realmente estimula, principalmente nos adolescentes, a formação de acne. É verdade? Então a gente não sabe exatamente o porquê. Eles têm uma alimentação toda confusa, horrorosa, mas é o refrigerante que pega mesmo. A gente tem que ter um cuidado com a pele o ano todo. Mas essa época de verão, de muito calor, né? A única diferença nesse momento do ano é que alguns ácidos que controlam muito bem a oleosidade, nessa época tem que ser tirados, como ácido retinóico. O restante tem que ser tudo igual. Durante o ano todo você tem que usar um sabonete para remover a oleosidade, tem que usar um tônico para fechar os poros, tem que usar um filtro ou uma base que não tenha óleo, que seja livre de óleo, então tem que estar escrito oil free ou livre de óleo. Se essa base ou esse filtro eles não forem livres de óleo, você mesma colocar a oleosidade no seu rosto. Você tira tudo com sabonete, passa o tônico e aí aplica uma substância que vai te dar óleo. À noite vai ter que ser usado alguma coisa específica, então se está tendo espinha, um antibiótico tópico, se você está tendo cravo, algum medicamento que seja, a gente chama de, na verdade, queratolítico, ele tira aquela camada mais grossa da pele. Peelings são muito indicados no verão. A maioria dos pacientes acham que não devem fazer peelings no verão, porque na verdade o sol acaba manchando. É verdade, se o paciente não é um paciente que já entendeu que ele tem que usar filtro solar, ele não pode fazer peeling nem no inverno e nem no verão, porque no Brasil não existe inverno e verão. Eu sou muito a favor de peeling, principalmente em adolescente, durante o verão, porque é um momento que você vai contar com esse peeling exatamente como uma arma a mais. Você vai tirar esse excesso de óleo com o peeling. Ele vai descamar essa pele, vai ressecar essa pele, vai tirar essa oleosidade a mais que o sol está promovendo. Mas mesmo com o uso do protetor solar, não existe o perigo da mancha? Se o protetor solar for aplicado de forma correta, várias vezes ao dia, e esse adolescente ou essa pessoa entender que ele não pode entrar, vai entrar na piscina, vai ficar 3 horas dentro da água ou no mar, tem que ter um boné ali. Então não adianta só o protetor solar, porque não existe protetor solar que não saia na água, todos saem. Então existe risco de mancha sim, mas aí você não faz um peeling que mancha, você faz um peeling que tira a oleosidade só. Então não precisa necessariamente descamar, você pode usar um peeling que só vai remover a oleosidade. Então eu sou muito a favor nessa época de usar o peeling como um aliado meu mesmo. E às vezes deixo até um peeling fraquinho manipulado para os pacientes usarem em casa. Vão viajar, vão passar o mês de janeiro inteiro fora, eu ensino a fazer, é muito fácil. E eles aplicam, eu faço isso no meu filho em casa. Então eu acho que é muito fácil de você ensinar o adolescente a cuidar, desde que ele queira. Adriana, agora no verão, o uso obrigatório do protetor solar. Ele é indispensável, não pode faltar, a gente tem que ter, enfim. Mas qual é o protetor correto? O protetor correto, de número, não existe. 15 para cima já está ótimo. Algumas pessoas têm indicação de usar filtros mais altos porque tem algumas doenças que, na verdade, lúpus, doenças que, na verdade, não têm condições de você associar com nenhum tipo de luz, não é só a do sol. Até aqui nesse estúdio, uma pessoa com lúpus estaria sofrendo um risco. Mas, se não, qualquer filtro 15 ou mais já te protege, desde que ele seja aplicado várias vezes ao dia, a cada 2 horas, ou na praia todas as vezes que você entrar no mar, na piscina todas as vezes que mergulhar. O que todo mundo precisa tomar cuidado é com o veículo desse filtro. Então, se você tem pele oleosa, o seu filtro tem que ser em gel. Se você tem a pele mista, ele pode ser em loção, normalmente sem óleo. E se você tem a pele seca, ele obrigatoriamente tem que ser em creme.
Se essa regra não for respeitada, você provavelmente vai melecar com o filtro solar. Vai usar 1, 2 dias, vai nascer espinha, você não vai usar mais. Então, filtro solar não deve ser usado só no verão. O ideal é que você tenha um filtro com cheiro bom, textura boa e que faça parte da sua higiene. Então, acordou, escovou os dentes, passa filtro. E aí você pode maquiar se quiser, pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser, mas o filtro solar tem que ser diário. Não tem mais como a gente fugir disso. Não só no rosto, mas também a área de decote, nas mãos, porque senão... área exposta. Todas as pessoas vão manchar. Você é clara e tem olhos claros. Você é o tipo de pele que mais envelhece e mais mancha no país tropical. Então, se você não usar protetor solar diariamente, você vai... Todos os dias você está acumulando esse efeito negativo da radiação. E vai acabar tendo um problema, não só a mancha, mas você pode ter um câncer de pele. Agora, por que o gel causa espinha? Algumas brotoejas na pele? Não é o gel, deve ser o tipo de filtro solar. Então tem que mudar o remédio que faz o filtro solar, é um medicamento. Existem vários tipos de medicamentos que podem te dar proteção solar. Então, se você teve brotoeja com gel, quer dizer que você usou um filtro que você é alérgica. Aquele medicamento não te faz bem. É só trocar o protetor solar. Então, hoje em dia está meio confusa essa história de amostra grátis, mas no consultório, por exemplo, quando eu prescrevo um protetor solar, eu normalmente dou esse protetor solar para a paciente para ela usar por uma semana, pelo menos, para ver se ela se adapta. Ok, gostou, ela vai e compra. Senão, o que acontece é que você acaba comprando um monte de protetores solares e quando você chega no verão, você tem lá um monte de bisnagas e não usou nenhum e nem sabe qual é o que você gosta mais. Então, o seu filtro solar de rosto, ele tem que ser o mesmo o ano inteiro, é o mesmo que você vai usar na praia, é o mesmo que você vai usar no trabalho, é o tempo todo o mesmo. Agora, para a praia, não precisa usar o mesmo do rosto. Você não vai estar sentindo esse cheiro para o corpo. Você pode usar, na verdade, um protetor solar na praia, você vai aplicar numa área maior, um protetor mais barato, porque senão você imagina um protetor que custa R$110, uma bisnaguinha assim. Uma semana na praia, você vai gastar fácil uns R$2.000 de filtro. Então isso é inviável. Pode comprar uns mais baratos, que sejam eficazes também, mas que vão te dar a mesma proteção sem você gastar tanto. E os filtros com tonalizante? São ótimos, desde que também seja respeitada essa história de ser sem óleo. Então, eu uso protetor com cor e eu acho que é uma alternativa muito interessante. Você pula uma etapa. Para mulher é ótimo, para homem não é muito. Os homens são meio... É mais difícil você achar o tom do homem. E se uma pessoa no trabalho desse cara disser para ele que ele está parecendo um travesti, que ele não está bem, que ele está maquiado, ele nunca mais passa protetor solar. Então, eu acho que para homem é só quando realmente eles pedem, porque eles são às vezes muito brancos ou muito manchados. Senão, o filtro com tonalizante até... Que se prova recomendável. É para mulher, mas para mulher mesmo. Mas que ótimo. A maquiagem. Como escolher a melhor opção para o tipo de pele, então? Se você vai usar a base tem que ser sem óleo. Então, a maquiagem também tem que ser sem óleo. No Brasil existe já, a Natura tem, a Avon tem, das importadas, Lancôme tem, Clinique tem, todas já têm uma linha voltada para pele oleosa. E isso é super importante de ser respeitado, porque a maioria das pessoas brilha no calor que a gente vive. Você fica no ar-condicionado, você está ótimo. A hora que você sai para almoçar, você volta para o teu trabalho brilhando. Então, assim, nós duas vamos terminar esse programa aqui hoje brilhando por causa dessa luz. É uma luz muito forte. Então, o seu protetor solar, ele tem que ter um poder de tirar isso. Porque senão, você vai, com certeza, no final do ano, você vai estar manchada e vai ter passado o ano inteiro brilhando no programa. Então, isso tudo tem que prestar atenção e essas coisas são importantes. Você chega, avisa seu dermatologista, fala, olha, eu estou brilhando o dia inteiro, eu não aguento mais, eu tenho que ficar usando papel, eu tenho que enxugar meu rosto o dia inteiro. E isso tem como resolver. Existem os pós minerais hoje em dia, eles têm um poder que chama matifiance. Então, ele tira o brilho de você, ele absorve, que nem um talco, ele tira esse brilho do seu rosto. Agora, você como dermatologista, você acha que existe algum problema nessas jovens, assim, tão precocemente começarem a fazer esses tratamentos, a colocação de botox ou mesmo a mudança no visual? Porque elas querem muito mais, né? Quando você cai no lado da vaidade, essas mudanças,
elas são necessárias nesse momento? Às vezes sim, às vezes não, depende. Depende muito de bom senso. Eu acho que se eu tenho uma filha de 11 anos que ela, todas as vezes que ela fala comigo, ela franze a testa. Então ela é uma menina que com 18 anos vai precisar paralisar aquela ruga. Porque senão com 25, aquela linha vai estar marcada no meio da testa dela. É aqui assim. Então isso é uma coisa que você precisa ter o bom senso, né, de não colocar muita toxina, não colocar um peitão muito grande, não fazer... Todos os procedimentos estéticos, eles têm que... Antes de você pensar em fazer, você tem que ouvir muito, olhar muito quem é que esses profissionais tratam, porque depois que você coloca e se gosta assim, é uma ida sem volta. Então, se você se gostou e você tá bonita, ótimo, mas se você se gostou e você tá feia, péssimo, porque... Nunca mais você vai querer um botox natural. Você vai querer sempre um botox que não mexa. Eu tenho botox e eu mexo as sobrancelhas. Eu acho que ninguém pode tirar a mímica facial. Então, os botox têm que ser muito leves. Em qualquer idade, eu estou bem longe dos 18 anos, mas tudo tem que ser leve. Tudo que você fizer em excesso vai ser ruim. Então, acho que o que eu tenho de melhor para ensinar para as pacientes é que assim, elas têm que ter bom senso. Então, às vezes as médicas querem colocar muita boca, muita bochecha. Não deixa, não deixa. Sai correndo, vai embora, porque se ficar artificial, não tem como tirar. Você vai demorar um tempo para que isso desapareça. E para reverter é um outro problema, né? Alguns produtos são reversíveis, mas alguns produtos são irreversíveis. Eu não uso os produtos, por exemplo, que não tem como você se livrar deles. Eu só uso coisas que, se você se arrepender, eu tenho como sair dessa situação. Mas alguns médicos usam preenchimentos, por exemplo, definitivos. Isso é uma ida sem volta. Se você não gostar, como é que você faz para... Pensa, bom, e agora? Você vai conviver com essa boca grande, com essa bochecha muito grande o resto da vida. Insatisfação para sempre, né? Adriana, estamos chegando ao fim do nosso bloco. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a você. Por ter vindo ao Sala de Visita e ter dado essas dicas aqui para a nossa telespectadora. Obrigada a vocês. O nosso Sala de Visita vai ficando por aqui. Nos encontramos na próxima terça. Obrigada.